Então, o tema é sempre abundante, né? A palavra de Deus é abundante. Nós vamos simplesmente tentar resgatar a mensagem principal. A mensagem principal da Bíblia é que Jesus foi morto, crucificado, ressurgiu dentre os mortos para nos dar salvação. A obra de Jesus tem três elementos essenciais. Quais são? O primeiro é: tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Não há lugar onde o nome de Deus tenha sido mais santificado do que a cruz de Jesus Cristo. Deus disse no Antigo Testamento, Ezequiel: eu santificarei o meu nome perante o mundo todo. Aconteceu na cruz. Então, a obra de Jesus, ponto número 1, tem o alvo principal: a glória de Deus, santificação de Deus, glória de Deus. Segundo ponto, a obra de Jesus tem como alvo a derrota de todos os inimigos que se levantam contra Deus, o diabo, a morte, seus demônios, o pecado. E na cruz vemos novamente que isso aconteceu. E a terceira coisa é: Jesus conseguiu uma obra salvadora para almas humanas. Almas podem ser salvas. E isso aconteceu, ou isso se demonstrou no Hades, né, no lugar dos mortos. Eles já sabiam depois que Jesus morreu. Mas depois de 3 dias, quando Jesus ressurgiu, isso veio à tona também no mundo visível. Na ressurreição de Cristo vemos almas podem ser resgatadas da morte. Almas são libertas. Então o tema do livro Um Mês para Viver é terremoto. Na Bíblia nos é mostrado vários terremotos. Vários. E no livro de Apocalipse tem 7 referências a terremotos. Aonde via terremotos. Terremotos é uma coisa que está acontecendo sempre de novo, todo dia no mundo está acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas está acontecendo todo dia. Mas só os maiores eles estão sendo anunciados. Mas está aumentando, conforme as pesquisas, os terremotos estão aumentando, e Jesus anunciou isso, que haveria de vir épocas onde terá desastres e também terremotos, mais terremotos, em Mateus 24:7. No terremoto vemos um poder extraordinário operando na terra. A terra se movimenta, coisas são transformadas, e o terremoto fala de transformação, mas também de instabilidade, né, e de destruição. E é exatamente isso para o que Jesus veio, né, para destruir o que precisa ser destruído e fazer transformação. Mas ele também veio para gerar algo, construir algo que não pode ser abalado. E Deus não pode ser abalado, Deus não pode ser destruído. Vamos dar uma olhadinha para esses pontos essenciais. Então, vou somente tocar no assunto. Quando Moisés recebeu a lei, Deus demonstrou algo da sua santidade. E aqueles momentos para Israel no deserto, no monte, na frente do monte Sinai, foram nada agradáveis. Ninguém gostou. Eles ficaram aterrorizados, porque aquele monte ficou escondido atrás de nuvem
nuvens escuras, teve raios e a terra tremeu. Era uma revelação da santidade de Deus terrível, e eles ficaram com medo, ninguém quis subir lá. Mas também Deus disse, ninguém suba, porque quem tocar no monte vai morrer. E esse é o problema da santidade de Deus para nós. Para nós a santidade de Deus só é terrível, porque aí Ele vai julgar nosso pecado. E o pecado para Deus tem que ser destruído, tem que ser exterminado. Então, não é nada agradável ser pecador perante um Deus santo. Não sei se você já foi pego no flagrante em alguma coisa, mas eu lembro que eu já fui pego como criança no flagrante de furto. E, gente, foi algo que não dá para expressar. Eu fiquei muito vermelho, eu fiquei com o coração explodindo, né? Porque nós não aguentamos isso. E isso não foi nada mesmo. Foi um furto de criancinha, né? Pouco dinheiro, foram uns centavinhos, né? Mas foi meu pai que me pegou. E muito mais é quando se trata do pecado perante um Deus totalmente santo. Olha, é terrível. E aí nós vemos lá em cima Moisés. Ele volta transformado, ele desce e ele tem tanta glória que as pessoas não conseguem nem olhar no rosto dele. Tanta glória. E ele tem que colocar um pano por cima, já ouviram disso, né? Um véu, para que eles pediram para que não tivessem que olhar para dentro dessa glória. Agora a lei tinha que ser cumprida. Ela nos separou de Deus, e por isso Deus mandou Jesus. E a morte de cruz é um fim para essa separação. E o terremoto, né, esse abalo se descarregou em Jesus. E nós lemos que a carne de Jesus foi rasgada, né? Foi rasgada, literalmente. Foi um terremoto terrível do julgamento de Deus executado em Jesus na cruz. E aí nós lemos em Hebreus 10:19, e agora o caminho está livre, o véu foi rasgado de cima para baixo, nós sabemos disso. E a Bíblia diz, Hebreus 10, isto é a carne do Senhor, de Jesus, a sua carne. Felizmente não é tudo, porque em Mateus 27:54, vamos agora para a cruz, nós lemos mais. Nós lemos que lá teve um terremoto, e esse se refere ao segundo ponto, né? A gente explicou rapidinho o primeiro ponto, a santidade de Deus. Jesus glorificou a Deus na santidade de Deus na cruz. E Mateus 27:51, nós lemos, naquele momento o véu do santuário rasgou-se, olha, em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, nesse momento, realmente aconteceu um terremoto. Quando Jesus foi crucificado, no final, quando ele morreu, nós lemos que ele bradou, entregou seu espírito, morreu, e nesse momento da morte, o véu é rasgado, a terra treme, rochas arrebentam, né? Rasgam, abrem-se fendas enormes, e mortos acordam, a Bíblia diz. E aí nós lemos que Jesus venceu todos os poderes do mal, né? Igual rochas, rochas são símbolos de poderes, né? E em Hebreus 2:14 nós lemos que Jesus venceu o inimigo, o diabo, e foi nesta hora que
o filho da promessa, Jesus, Gênesis 3,15, pisou na cabeça da serpente, esmagou a cabeça da serpente. A serpente mexe ainda, até hoje ela está mexendo, mas ela foi vencida. Não fique impressionado com o que o diabo faz hoje. Ele é um inimigo vencido. E aquele terremoto que aconteceu naquela cruz de Jesus foi o fim do inimigo. Juridicamente, de qualquer jeito, mas também fisicamente ele está mexendo ainda, mas ele está já com cabeça esmagada. Hoje conversei com um rapaz que matou uma cascavel e ele contou para mim que ele ficou muito com medo dela ainda, porque quando ele matou ela, mas ela ainda mexia muito tempo, e ficou ainda tão assustado, falou, não vou nem mexer, para não levar ainda uma picada, né, à toa, né? Tá, não é mais perigo, só se eu mexer com ela agora, né? Então deixa o diabo por aí, né? Ele ainda está se mexendo, mas deixa ele que ele está vencido, né? Deixa nas mãos de Cristo, ele está superado. A Bíblia fala de terremoto e nos terremotos, apesar de serem tão terríveis, nós precisamos nos lembrar disso aqui. E vamos entender todas as coisas que chacoalham nossas vidas igual terremoto, com este pano de fundo de maneira diferente. Qual é o pano de fundo da sua vida? Né? Vamos ver depois, se Deus permitir, ainda. Mas vamos ainda ver mais um terremoto. Vocês sabem mais um terremoto? Mateus 28, 2. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro de Jesus, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Mateus 28, 2. Na ressurreição de Cristo, vemos mais um terremoto acontecendo. Né? Aqui podemos ver esses 3 pontos de novo, né, que eu falei no início. Agora, quando o sepulcro de Jesus foi aberto, olha, Jesus já tinha saído há tempo, ele não precisava de nenhum anjo remover a pedra, mas nisto se expressa, o caminho está aberto, a morte não pode segurar mais nenhuma alma, todos têm de sair, todos os salvos têm de sair para a vida eterna. E é claro, os outros vão ter que ressurgir para o julgamento. Então nós temos aqui terremotos que para nós são um pano de fundo para nossas vidas. Em Mateus 7, vamos agora abrir Mateus 7, precisamos entender porque é necessário para nós termos esse alicerce. Mateus 7, 24, palavra conhecida, Jesus conta a história da parábola do homem prudente e insensato, e da construção dos dois. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, se a construção é firme, forte e sólida, versículo 25, pode vir o que for, a casa não vai cair. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, terremotos, coisas que abalam e chacoalham nossas vidas acontecem, mas quem tem o alicerce da rocha de Jesus Cristo, toda a sua obra salvadora, cumprimento da lei, santidade de Deus, vem vitória contra o inimigo e resgate de almas, ele tem um pano de fundo, muito mais, tem um alicerce firme que é garantia que o abalo não vai atingir a sua alma. Não é bom?
Então é necessário a gente ter isso, esses fundamentos sólidos. A construção da sua casa em si não é o que importa. Aqui a Bíblia não fala sobre o tamanho da casa. Se é uma vila daquelas, né? Tipo aquela do arcanjo, não tenho exemplo melhor. Ele deve ter tido uma casa bem bonitinha, né? Não está morando nela, que eu saiba, né? Então, você pode construir bonito, bonitinho, caprichar na construção, mas no final conta só qual é o seu alicerce. E há muitos que capricham, que lutam, que constroem sua vida com dedicação, bonitinho, mas infelizmente constroem sobre próprias ideias, sobre uma fé em coisa de outros homens, que outros falaram, opiniões humanas, etc, etc. Religiões humanas, milhares, existem milhares. Mas deixaram de lado a rocha, a palavra de Jesus. Esta é a rocha. Jesus diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Porque há muitos que sabem muito sobre a Bíblia, mas mesmo assim ela não tem influência aqui no coração, na vida, não tem influência nenhuma. Aí, mesmo assim, você está construindo e não está construindo em cima dela. Se não praticar a palavra de Deus, você pratica outras coisas. E esse praticar é construir. Você constrói, mas não em cima da palavra. É problemático. Depois vem o abalo, sua vida vai ser chacoalhada. E não fique admirado se então a sua casa, da sua vida cai. Só existe um que tem essa plena vitória e essa segurança nos terremotos maiores. Os poderes infernais, Jesus venceu. O poder do pecado, as correntes da morte, as correntes da alma, Jesus venceu. E o pior de tudo, um Deus santo que tem que julgar, Jesus apaziguou. Agora sim, esse fundamento é sólido, sólido mesmo. Para nós que somos cristãos, nós sempre seremos tentados para sermos superficiais com a palavra de Deus. E esse tratamento superficial vai se vingar. Se nós não levarmos a sério a palavra de Deus, se nós não formos escribas no sentido bom da palavra de Deus, que se aprofundam nela, nós seremos igual aquelas pessoas mencionadas em Mateus 13, vamos pular para lá, Mateus 13, 21. Vamos ler já a partir do versículo 20, Mateus 13, 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E na Revista e Corrigida, aí está escrito que eles se ofendem. Na minha Bíblia alemã, a tradução seria para o português, uma Bíblia bem rente ao texto original. Eles ficam com raiva. Eles ficam com raiva. Porque tem perseguição. Por que tem perseguição? Por que eles se escandalizam? A palavra grega é escandalizar-se. Eles se escandalizam. E por que Deus deixa acontecer isso comigo? Nós ficamos assim, rapidinho. Porque vem provas, todos têm, mas quando atinge o outro, a gente fica tranquilo.
Nós até damos bons conselhos, né? Fica firme na fé, né? Não se preocupe, tudo vai dar certo no final. Mas quando nós somos atingidos, de repente tudo muda. Eu lembro que eu fiquei numa fila num hospital em São Paulo, fomos visitar a Ilza lá, e era coisa grave de coração, transplante de coração. Lá tinha muita gente com coisas bem graves, e um cara falando na minha frente com outro sobre justamente isso. Que a gente não liga quando outros sofrem, mas como é diferente quando atinge a gente. Tudo muda, nós somos interiormente abalados. Agora, existem duas maneiras de agir e reagir nessa situação. Quando o terremoto atinge nossas vidas, nós podemos sentir como fendas se abrem em nossa vida, racha alguma coisa, e nós ficamos revoltados, desesperados, tentamos consertar aquilo, e nossa mão se levanta contra disso. Essa é uma possibilidade. A outra é que nós aproveitamos esses momentos, e esta é a grande dica da palavra de Deus. Deus, quando Ele deixa coisas nos tocar e chacoalhar e abalar, que nós sentimos que interiormente fendas se abrem, nós temos que dar um sim a Deus a isso, para que Ele tenha acesso para dentro de nós. E gente, a humanidade está num estado muito lamentável, e é que nós todos somos duros contra a vontade e a verdade de Deus. Somos duros mesmo, igual concreto. Você já tentou quebrar concreto? É chato, né? Duro demais. Você pode com um martelo aí bater, né? Lembram que esse concreto ruim que a gente tratou aqui, né? Deu trabalho. Imagine se for concreto sério, de verdade, né? Não dá para tirar facilmente, é duro demais. Mas um terremoto, né? Abre fendas até em concreto. E muitos mesmo foram corrigidos da maneira divina por terremotos na vida deles. E isso é muito bom. Deus quer que nós aprendamos a usar essas situações ruins para que nosso coração seja trabalhado. Então, um terremoto normalmente não demora muito. Não demora muito não, né? Raramente ele estica-se por muito tempo. Acontece, mas se for 10 minutos é muito, né? Aí tem vários abalos ainda, mas o principal, ele não demora tanto. E em nossas vidas é assim também. São alguns segundos em comparação com o resto da nossa vida. Mas não despreze esses segundos de abalo, de terremoto na sua vida. Use-os, pois poderão produzir mais frutos para Deus do que todas as horas, dias, semanas, meses da sua prosperidade. Entendeu? Quando a gente vai bem, quando a gente acha que está tudo beleza, nós não fazemos nada a respeito do nosso relacionamento com Deus. E aí nós ficamos muitas vezes bobos, tolos, na nossa mesmice, sem reconhecer a dimensão da eternidade. Olha, se você e se eu, nós reconhecêssemos somente a dimensão da eternidade, nossa vida seria diferente. Ela é, né, um piscar de olhos. A eternidade não tem fim. E tudo aqui nós estamos
nos comportando como se ficássemos aqui eternamente. Você vai abrir seus olhos e vai falar: ai, estou velho já, não estou mais bonito, né? Estou careca, ninguém liga comigo, eles riem se eu faço uma coisa, né? De esporte, eles vão rir de mim. Esporte, futebol, né? Você fecha os olhos, abre os olhos. A eternidade está ali. E não é um esporte que você vai levar para lá, mas os valores da palavra de Deus você leva. Então encha a sua vida com esses valores. Você precisa encher sua vida com esses valores. Um homem que está citado neste livro, gostei do comentário dele, vou citar ele, Tim Hansel. Talvez seja alemão pelo nome, poderia, não garanto. Ele disse o seguinte: não podemos evitar a dor, mas podemos evitar a alegria. Olha, o nosso comportamento pode ser tolo. Nós queremos evitar a dor, não dá para evitar. Nós queremos evitar e driblar a morte, não vamos conseguir. Mas podemos evitar as coisas divinas de Deus. Por exemplo, a alegria. Nós podemos viver sem a alegria do Evangelho. Isso podemos evitar. Está vendo? Precisamos corrigir nossa trajetória para nós não sermos pessoas que passam pelo amor de Deus despercebido. Ignorando o amor de Deus, nós ignoramos o melhor, o maior. Não dá para expressar com palavras. A gente consegue fazer isso. E aí as dores não têm sentido, não vão fazer sentido, não vão mudar mais nada, se a gente não aproveitar elas para nos abrir para o mundo de Deus. Vocês todos conhecem aquele Nick, né? Voigt, ou não sei como ele chama, aquele que não tem pernas e braços. Extraordinário esse homem. Ele está fazendo história continuamente, né? Porque ele entendeu isso. Ele entendeu. Olha, ele nunca imaginou ter uma mulher. Ele está casado, feliz, tem uma esposa, tem filho, agora ganhou um filho, né? Mas não é o principal para ele. Ele está viajando no mundo inteiro, passando para frente o que conta de verdade. E não é, o principal não é, apesar de ser algo bonito, né? Ter um casamento legal, ter filhos, ter família, mas é a eternidade. É a eternidade. Vivemos para ela. Tá, então precisamos de um alicerce sólido para nossas vidas cristãs, porque terremotos vêm. Terremotos vêm. E a terra vai ver muitos. Os 7 da Apocalipse, com certeza, para nós é simbólico, porque é um número de perfeição de muito, né? Mas então, o que nós precisamos ter enquanto a gente está neste mundo, sendo constantemente abalado? E eu gostaria de destacar ainda, nós temos uma tarefa aqui, e é cumprir o mandamento do amor de Deus. É um mandamento que Jesus citou, Mateus 22, 37 a 39, da lei, mas que hoje também ainda vale. João disse: eu digo para vocês um novo mandamento, mas não é novo, é velho, né? Se refere ao mandamento de amor, né? João que diz, 1 João, né? Capítulo 3, Deus é amor. Deus quer nos ensinar o amor. E as fendas em nossos corações, quando rasga essa dureza, essa capa exterior do coração, ela abre e o amor de Deus penetra. Olha que bom faz para os nossos corações. Aí de repente revela-se que dentro do coração há muitas feridas que não podiam ser tratadas enquanto estava tudo fechado, estava escuro lá dentro, medos, né? E preocupações estavam lá dentro.
rachou, abriu, deixou Cristo entrar e ele cura as feridas. Ele acende uma luz dentro do coração. O maior presente que você e eu nós podemos receber é qual? É o presente da presença de Deus em nossos corações. Efésios 3,17, para que o Cristo habite pela fé em vossos corações. Ou Colossenses 3, habite ricamente a palavra de Cristo em seus corações. Seja alicerçado, arraigado na palavra de Deus. E nada pode abalar você. Bom demais. Nesse livro aqui eles contam que o grande cantor Billy Joel, ele fez um presente para sua filha. Ele estava viajando muito, só para vocês verem. E ele mandou uma carta para sua filha, escrevendo: minha querida, eu infelizmente não posso estar presente na sua festa de aniversário. E a carta chegou, mas junto com essa carta, eu mando um presentão para você, que você vai ficar feliz ao receber. Aí ela tem que sair da porta, ela abre a porta e vê um presentão enorme, gigantesco, com um laço vermelho e tal. E ela começa a abrir o pacotão. E aí ela abre a caixa e o que vocês acham que está dentro? Oi? Ele, é isso mesmo, o pai, ele se presenteou para a filha. Muito bom, vocês entenderam. Bom, se for um pai meio ruim, né? Aí a criança talvez não ficaria feliz, mas acho que até não existe isso, né? A criança sempre fica feliz, mas muito mais nós ficamos felizes que Deus se presenteou a nós. E esse é o maior presente que nós podemos ter, a presença de Deus em nossas vidas. Tá, agora o resultado disso precisa ser uma vida entregue a Deus por amor, não por obrigação, não, por amor. Às vezes é bom a gente se esforçar na vida, caminhada cristã, não é bom a gente ficar na preguiça, né? Mas o alvo é que nós não façamos nada por obrigação, mas por amor a Ele. E em Atos 16 nós temos mais um último terremoto que eu vou tratar com vocês. E é o terremoto que aconteceu quando o apóstolo Paulo, estava na cidade de Filipos. E lá ele pregou o evangelho, é preso, eles pegam aquele chicote bem romano, né, terrível, eles recebem chicotadas, os dois, e depois eles são jogados numa cárcere terrível, numa prisão terrível, suja, escura, e porque eles são tão perigosos, né, entre aspas, eles colocam eles ainda com as pernas presas em madeiros, naquele frio, naquela umidade, no meio de ratos, né? E ainda preso, para não poder escapar, né? Dentro dessa madeira dura, pesada, e as pernas dentro, 2 pernas, cada um. E acorrentados, como se fossem monstros, né? Paulo e Silas, cheio de sangue, feridas abertas ainda, doloridas. E está escuro. E o que acontece? Eu sei que você sabe, né? Mas a gente precisa imaginar essa situação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. O cara que não ouviu eles cantando, depois se converteu. Mas ele estava duro, dormindo, não ligando com a situação terrível de todo mundo lá embaixo. Mas os presos ouviram, todo mundo acordado. Uma pessoa dedicada a Deus, que honra a Deus, até na meia-noite, no momento mais escuro, ele
movimenta o mundo, a terra. As maldições não podem permanecer. E aí a palavra de Deus nos diz, versículo 26 em Atos 16, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou. Essa alma seria salva. O carcereiro. Não existe vício, não existe prisão mais poderosa do que a graça de Deus. A graça de Deus se manifesta em corações onde Jesus Cristo está presente e onde Ele reina, onde a sua santidade coloca tudo em ordem, né? Primeiro ponto. Onde o diabo não tem mais o que mandar na sua vida. E para você ganhar almas pelas quais Jesus ressuscitou. Então, vamos ser pessoas assim, que procuram a presença de Deus sempre. Queremos ser adoradores como Paulo e Silas foram. Eles aproveitaram esses momentos tão terríveis para amolecer mais seus corações perante Deus. E use momentos assim na sua vida, são preciosos. Quando nós somos chacoalhados, quando nós vemos algo da perversão do mal e nos refugiamos em Cristo, é bom demais, faça isso, porque Ele vai usar esses momentos para a sua glória e honra, e o poder do Evangelho se manifestará.